Eu comecei no Glamurama, vocês sabem, Sim, conhecem claro, esse site? Claro. Eu comecei na área de redação, eu escrevia notinhas pro site do Glamurama. Tá. E aí depois, em seguida, a Eliana... Então, mas a internet tava embrionária ali. Não, né? imagina, Não? tava super embrionária, não Super- existia Instagram, Polly. Não existia Instagram, imagina. É verdade. As pessoas eram sites, né? Uhum. E aí, em seguida, a Eliana Tranchesi, a mãe da Marcela, Uhum, sim. me chamou pra ir pra Daslu, Ah, pra área de marketing. Aí eu já comecei, aí já fui mais pra esse lado de marketing, de moda, né? E foi lá que a Eliana falou, por que você não começa um blog? Aí eu falava, mas Eliana, as pessoas nem sabem o que é blog. Imagina, blog nem existe mais, gente. e morreu, né? Não, já foi. Tanta surgiu e transformação, morreu, né? mas deu boom do blog, né? Teve, lembro. A gente se comunicava através de blog. Não era através de Instagram, de rede social, era a sua página mesmo. Eu falei, ok, vou começar, vou dar minhas dicas. Agora, o mundo da moda já era alvo. Você Era. sempre gostou. Sempre. Tá. Eu sempre gostei do mundo da moda, porque minha mãe sempre teve uma conexão muito grande com moda. Tá. E eu... Ah, acaba que é normal. natural. Meio que sempre acompanhei, sempre gostei. Mas, nunca pro lado de, tipo assim, quero ter uma marca de moda. Tá. Eu sempre gostei mais dessa área de comunicação. Tá. E eu gosto de me comunicar, é muito, assim, natural pra mim. Então eu sabia que ia ser mais pra esse viés, entendeu? E foi por aí. Imagina, eu não gosto de comunicar, Não gosto de conversar, né? A gente não gosta de conversar. Aí você foi... e aí, Aí eu comecei lá. Então, por isso que eu acho legal, porque você viveu toda a trajetória do digital, né? Olha, assim, eu vi o negócio acontecer. Essa Que é a tinha verdade. milhares de blogs, hoje alguém teve a brilhante ideia de ter tudo num lugar só, né? Aí surgiu um tal de exato. Instagram, YouTube. Isso. Foi se transformando e vai se transformar muito ainda. Mas é isso que realmente a gente fica querendo saber pra onde vai tudo isso. Sim. Mas eu vi acontecer. Eu tava lá na hora em que esses blogs, que eram mero hobbies, né? Era um hobby pra mim. Eu ia lá, putz, assisti um filme que eu gostei. Esse filme de tal diretor, tananana, dica pra vocês. Era isso. Ai, vi essa roupa, gostei. Né? E tudo escrito no computador. Era isso. Eu vi a hora que as marcas começaram a entender que os blogs eram ferramentas de venda. Não só de divulgação, de awareness, de posicionamento, mas de venda. Então, eu tava naquele momento onde eu também participei, de certa forma, da profissionalização desse mercado, de blogs de moda, Lembra de que beleza. ninguém falava influencer, falava as blogueiras. A blogueira. E aí acabou, né? Acabou, mas eu sou da era das blogueiras. Sim. Ou blogueiro, né? E aí a gente, por exemplo, a gente vendia na época banner no blog. Imagina, banner no blog. É uma coisa que é muito ultrapassada, né? É uma coisa que, imagina, nem existe. Mas era a nossa... Aí começou aí. E aí eu tava naquele momento onde a gente nem sabia como precificar. A gente começou a entender como precificar, uma nova mídia, um novo tudo. E como agência, como blogueira, agora influenciadora, eu tive muita sorte de poder estar nas duas pontas. E, entendeu? De ter a visão dos dois lados. A visão da blogueira que estava lá, desenvolvendo o seu canal de comunicação, entendendo como ela ia monetizar aquilo, porque não era a ideia inicial dela monetizar aquilo. Ela meio que descobriu que eventualmente aquilo poderia ser uma forma de rendimento para ela. Mas não era o objetivo final dela. Ela não pensava que isso poderia acontecer. Sim, era muito Ninguém mais pensava. sei lá, vocacional, né? Uma coisa pessoal. Era um hobby. Era uma coisa doido. tipo, vou me divertir fazendo isso, entendeu? E aí eu tava lá na hora também que, enfim, o negócio explodiu e que daí os blogs deixaram de existir, virou Instagram, e aí os formatos de comerciais mudaram e tudo mudou. E tudo se transformou. Então, foi muita sorte. Essa é a verdade. Não, mas assim, eu não acho que é só sorte. Não, tem eu o acho que trabalho também é sorte. Não, também, claro. não tô brincando. Você fez
você você estudou lá na faculdade famosa da Vila Mariana, né? Eu tiro um sarrinho, né? Eu falo assim. Mas assim, você não era uma aluna, você começou a trabalhar muito cedo. Eu sempre fui muito disciplinada. Você já foi uma boa aluna, disciplinada, sempre fui né? estudiosa. E assim, querida, outro dia eu vi um desses gurus da internet que falaram: no mundo dos negócios não existe sorte, cara, existe. Existe. É claro que existe. Eu vou te falar, eu acho que assim, eu escuto muito isso. Você tem muita sorte, você tem muita sorte. Não, eu também acho não é que só existe. isso. Mas é isso, a sorte e a dedicação e o esforço, eles têm que andar juntos. Se eles andam juntos, aí, cara... Lembra que eu escrevia... Aí é muito bom. Quando eu dava a prova para vocês, eu escrevia no rodapé da prova assim... Boa sorte. Não, eu falava assim, a sorte só é necessária aos despreparados. Eu escrevi uma frase assim. Mas aí, se você está preparado para a sorte, ela pode acontecer ou não, mas assim, você não pode vincular o teu negócio à sorte. Total. E eu acho que assim, também tem uma questão assim, das oportunidades, é aquilo. As oportunidades passam. Se ela não volta, o que vem é outra. Se você deixar passar, passou. Outra pessoa vai pegar. E eu não deixei as oportunidades passarem para mim. Eu fui agarrando elas porque eu tinha essa ânsia, esse desejo de fazer acontecer. E de fazer a minha própria história, de construir a minha própria carreira. Então eu fui entendendo que o mercado estava se movimentando e eu falei, cara, é isso aí, eu que as pessoas olham vou me apropriar disso, entendeu? Lelê fala assim, ela teve muita sorte, né, porque ela é bonitinha, não sei quem, estudando lá na faculdade. Não, cara, teve uma relação fodida, porque eu lembro que você era uma aluna estudiosa. Eu sempre fui, porque assim, eu sempre entendi na minha vida que eu preciso de disciplina. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Quando eu quero alcançar alguma coisa e me falam, para você alcançar isso, ou se eu percebo que eu preciso fazer isso, eu vou fazer exatamente, eu vou cumprir com aquilo, entendeu? E sempre funcionou na minha vida, isso. É muito doido, porque hoje eu já ouvi no dia de hoje a questão de uma pessoa muito querida, que é fundamental, para se ter criatividade é fundamental ter disciplina. Né? Que foi uma frase que alguém já disse hoje aqui para mim. Mas eu concordo. Parabéns. A frase é dele, né? Porque dizem que criatividade tem que ser loucura, né? Não é. Inspiração não é mesmo. Porque assim, a gente tá falando de sorte, mas o momento que ela viveu, quantas pessoas estavam no mesmo contexto e não fizeram o que ela fez. Claro. Mas é isso, agarrar. Primeiro, eu acho que assim, enxergar que existe uma oportunidade de mercado, né? Que tem alguma coisa ali que tá te chamando a atenção e que, né, realmente você tá enxergando que existe um potencial. Entrar, mergulhar nisso e ter a disciplina de não desistir, se esforçar e correr atrás e fazer acontecer. E foi o que aconteceu comigo. Eu não olhei para aquilo e deixei passar, e eu não olhei para aquilo e falei, E assim, também apostou porque era incerto, né? Totalmente incerto. 101% incerto. Nem eu sabia, eu não tinha ideia. Assim, ninguém sabia no que eu ia se entendia transformar. que existia um potencial. E eu entendi isso por uma experiência que eu mesma vivi, que eu até contei num outro podcast que eu participei, que lá no meu blog, uma amiga minha fazia anéis, joias. E ela me ligou e falou, você não pode postar no seu blog? Eu falei, é óbvio, super minha amiga, me manda, vou postar. Daí, depois de algumas horas, ela me ligou e falou, pelo amor de Deus, apaga o post do blog. Eu falei, por quê? Eu achei que eu tinha escrito alguma coisa errada, achei que eu tinha feito alguma coisa errada, sei lá. Dela, porque eu vendi todos os meus anéis, eu não tenho mais estoque, eu não tenho como entregar rápido. E, tipo, as pessoas estão alucinadas e eu não vou conseguir entregar, então é melhor você apagar. Aí eu fui lá e deletei o post. Um inusitado, aí né, eu cara? olhei aquilo e falei, caraca. Tipo, tem um negócio aí. Ups, Tem um né? negócio aí.